outubro, aconteceu a destruição da universidade com aquela estrutura. O exército invadiu a universidade, prenderam professores, começaram prendendo um e outro, depois agrediram na rua um professor famoso de bioquímica. Foi preso, depois prenderam mais 6 professores e os outros professores resolveram protestar. E fizeram, primeiro houve uma assembleia, e tinha uma turma mais à esquerda que queria fazer uma greve. E tinha esses professores, pesquisadores que têm horror à política, que queriam fazer o pedido de demissão coletiva. Achavam que o governo, com aquilo, ia voltar atrás, parar de agredir a universidade. Mas foi um grande engano, porque pediram demissão e o governo aceitou as demissões. E é onde foram 79% dos professores saíram. Era diretor da Química um sujeito chamado Lisboa. Um professor de ensino médio de Goiás trouxeram para ser diretor da Química. E ele sabe. Tem até uma história interessante que ele, dando aula, um aluno perguntou: professor, o que é que tem entre o elétron e o núcleo? Ele disse que ele parou para pensar e falou: esse era o professor. Mas aí, em seguida, eles foram atrás de gente mais competente e eles trouxeram o Maharaj, Jasvan Rai Maharaj. Você sabe quem é? Sei. Então, aí com o Maharaj veio a turma do Maharaj. Foi Dona Beatriz, o Guinho. O Guinho era do tempo do Otto Gottlieb. Mas quando fecharam o departamento, o Guinho foi para Belo Horizonte. E o Maharaj foi para Belo Horizonte. Então o Guinho voltou para a UNB com o Maharaj. Aí veio mais a Dona Beatriz, Maria Beatriz. O Bob. O Antônio Barbosa. O Antônio Barbosa. Esses vieram com o Maharaj. A experiência da UNB eu acho que foi muito rica, sabe? Eu vim de Belo Horizonte, fiz a UMG, a Química, misturava a Química com esporte, que eu gostava muito de esporte. E um dia chegou o Maharaj com o professor Varton, lá em casa, em Belo Horizonte. O Varton é da Biologia, da UNB, aposentado também. E falaram: Antônio, vamos para Brasília? Eu falei: calma, eu dava 54 aulas de cursinho. Cursinho é bom que paga na hora, puf, né? É dinheiro vivo ali, sem imposto de renda, sem nada. Então era muito interessante. Mas eu dava 54 horas de aula por semana, é muito, né? Aí eu disse o seguinte: era 1º de julho de 68. Eu falei: me dá 15 dias de descanso e eu vou. Do nada. Veio o Jasvan Rai Maharaj, que foi um dos líderes da química orgânica, veio o Varton, pouco depois veio o Herbert Martins, que era também da química, e o Geraldo Alberto Luzes Ferreira, também conhecido, não sei se vocês conheceram, foi o nosso grupo. Mas no carro eu vim com uns amigos, um Fusquinha alemão, que não tinha marcador de gasolina, é um pauzinho que marcava. Isso eu estou falando em 1968, ninguém de aqui era nascido, nem você. Né? Em 62, a Química iniciou os primeiros passos como instituto. 68 foi quando eu cheguei, veio o professor doutor Caio Benjamin Dias, ele é médico, e foi formar. Não sei se todo mundo sabe, a crise da UNB em 65, o reitor demitiu o professor Las Casas, que era meio de esquerda, ele era de Minas Gerais. Vários colegas dele pediram a demissão junto, se ele sair a gente sai, e no fim todos, com raríssimas exceções que sumiram dos mapas,
todos pediram demissão. Então, a UNB ficou sem professor nenhum. Em 1968, então, a universidade tentou se reerguer, né? Aí já o reitor eu não lembro quem era, mas o vice-reitor era o Azevedo, né? Que era um capitão de mar e guerra da Marinha, então ele que comandava a universidade. Então ele começou a convidar pessoas de outros estados para virem para a UNB. Então, em 1969, que eu decidi voltar, esses meus amigos que estavam aqui me falaram: você não quer vir para cá? A universidade está contratando professores. Então, a universidade pagou minha passagem de volta, né, dos Estados Unidos para cá, e eu retornei, então, para o Brasil e para Brasília em 1969. Então, quando eu aqui cheguei, a Química era um departamento, né? Então, pelo que me consta, a universidade foi criada já nos moldes modernos dos institutos, né? Tanto que o prédio ICC era o Instituto Central de Ciências e deveria agregar, né, acomodar os cursos da área de ciências, química, física, matemática, biologia, né? Aí, na reforma universitária, né, então os institutos, né, foram transformados em departamentos e agregados agora em institutos. O instituto, então, agregava um conjunto de departamentos. Na estrutura antiga das universidades brasileiras, por exemplo, a Faculdade de Medicina tinha professores de Química, de Física, a Faculdade de Odontologia tinha professores de Química, de Física, de Biologia, de tudo. Cada curso tinha todos os professores que ministravam as disciplinas. Não havia ainda minhocão na UNB, ficávamos lá em cima, na entrada da UNB, tinha um Banco do Brasil ali também, 2 candangos ali do lado, chamava SG11, compartilhávamos com o pessoal da engenharia. Depois a engenharia ficou lá e nós descemos para o minhocão. A universidade ainda estava em construção, né, dos prédios, então parte do departamento de Química funcionava no prédio SG11, dividindo o prédio com a engenharia elétrica e com a psicologia. Então era a psicologia, a engenharia elétrica e a química. E os laboratórios de ensino já funcionavam no ICC. E eu estava nessa época em São Paulo, fazendo o doutorado. Mas aí o Maharaj chegou oferecendo emprego aqui na UNB. E eu vim para a UNB de novo. Voltei para cá em 70. Saí em 65, voltei em 70. E quando eu cheguei aqui, a Química continuava no SG11. Sei. O Maharaj é diretor. E então aquele período inicial já estava começando a Química, em 68. Antes tinha Química, mas só para outros cursos, para cursos de ciências. Não havia ainda formação de químico. E aí foi um segundo período, porque uma retomada da Química, mas foi a direção do Maharaj.